Olá, eu sou o professor Fábio e mestre em Química. Sou professor da Rede Estadual do Paraná, do Núcleo de Lona. E hoje vim aqui para ministrar uma aula do ensino médio de primeiro ano sobre soluções. E particularmente falando da condutibilidade elétrica das soluções. Então o objetivo da nossa aula é reconhecer materiais que são condutores elétricos e entender por que algumas substâncias, alguns materiais conduzem corrente elétrica e outras não. Compreender as condições também para que haja condução de eletricidade. E comprovar experimentalmente que algumas substâncias em solução aquosa conduzem corrente elétrica e outras não. Então nessa aula, nosso objetivo então é falar sobre a condutibilidade elétrica das soluções e comprovar através de um experimento que algumas substâncias conduzem corrente elétrica ou não. Para isso, observamos um estudo de caso onde um professor, ao ministrar a sua aula, ele pergunta para os seus alunos se os alunos já ouviram falar em condutibilidade elétrica. E é claro que nesse mundo hoje tecnológico, um aluno assistindo seus vídeos no TikTok, ele viu um vídeo onde falava sobre condutibilidade elétrica, onde o profissional estava utilizando uma bateria de um automóvel. E ele perguntou para o seu professor se aquele conteúdo tinha a ver com a matéria que o professor ia ministrar. E é claro, para isso, o professor disse sim, a condutibilidade está relacionada com a condução ou não de corrente elétrica. Bom, pois bem, para falar sobre condutibilidade de uma solução, qual que é o primeiro passo? É saber o que é uma solução. Uma solução, ela é considerada uma mistura homogênea, e a mistura, ela é uma combinação de substâncias diferentes. Então, quando nós fazemos uma combinação de substâncias diferentes, formamos uma mistura. E se nessa combinação formar uma única fase, que é aquela porção homogênea da matéria, que nós conseguimos chegar a olho nu, classificamos como uma mistura homogênea. Então, toda mistura homogênea ela vai formar uma solução. E uma solução ela é formada pelo soluto e pelo solvente. Ah, professor, o que é o soluto e o solvente? Observamos a imagem. O soluto, podemos observar que são essas pequenas bolinhas amarelas que se encontram em menor quantidade. E o solvente são essas bolinhas azuis que se encontram em maior quantidade. Então, o que nós podemos concluir com essa imagem? Que o soluto é aquele que se encontra em menor quantidade, enquanto o solvente é aquele que se encontra em maior quantidade. É claro que nós trabalhamos com um solvente universal, que é a água, mas não quer dizer que em todas as soluções a água vai ser considerada um solvente. Não, tem que ser aquele que se encontra em maior quantidade. Muito bem, sabemos agora que é uma solução, mas temos que analisar a questão da condutibilidade elétrica. Então, para isso, nós temos que saber a natureza do soluto. Para isso, hoje nós temos aqui os eletrólitos e o não eletrólito. Os eletrólitos, solutos eletrólitos considerados, são aqueles que sofrem modificação, são aqueles que vão conduzir corrente elétrica. Ah, e quais seriam essas substâncias? As inorgânicas, por exemplo, como ácido, base e sais, são substâncias que ao ser dissolvido vai sofrer uma modificação. Enquanto os não eletrólitos não sofrem modificação, são aqueles que não conduzem corrente elétrica, como por exemplo as substâncias orgânicas, como a glicose, a glicerina e a sacarose. Muito bem, então sabemos hoje que há os eletrólitos e não eletrólitos. Ah, mas como é que nós vamos saber se a solução conduz ou não? Isso, muito bem, através da dissociação e ionização, nós sabemos se vai conduzir ou não. Lembra que eu falei que aquele soluto, aquele que sofre a modificação, é considerado um eletrólito que vai conduzir corrente elétrica. Então, pois bem, eu tenho aqui um composto
né, o NaCl, que é o cloreto de sódio que está presente lá no sal de cozinha. Olha o que aconteceu. Quando ele foi dissolvido em água, ele sofreu uma dissociação e liberou íons na solução. Significa que sofreu modificação, vai conduzir corrente elétrica. Enquanto o segundo, que é o ácido acético, que está presente no vinagre, é o único composto molecular que em água ioniza, acabou liberando íons também. E a presença desses íons vai fazer conduzir corrente elétrica. E o terceiro, nós temos aqui a sacarose, né, conhecido lá como açúcar que nós temos na mesa. Ao ser dissolvido em água, olha o que aconteceu, não sofreu nenhuma modificação. Se não sofreu modificação, significa que não vai conduzir corrente elétrica. Muito bem, então sabemos aqui que aquele eletrólito que sofre modificação conduz corrente elétrica e que não sofre, não conduz. Como é que nós podemos identificar isso na solução? Opa, através do comportamento de uma lâmpada, aonde vamos trabalhar a condutibilidade da solução. Vamos deixar bem claro que estamos falando em conduzir e não em produzir. Então, através do comportamento da lâmpada, nós podemos então estar identificando nossos eletrólitos e não eletrólitos. Então, quando fazemos a combinação de substâncias diferentes, formamos uma mistura homogênea, temos uma solução. Então, a solução ela pode ser considerada eletrolítica e não eletrolítica. Uma solução não eletrolítica, já vamos dizer, não contém presença de íons na solução. O que vai acontecer com a nossa lâmpada? Ela não vai acender. Enquanto uma solução considerada eletrolítica fraca, ela vai ter pequena quantidade de íons na solução. O que vai acontecer com a nossa luz? Ela vai acender, mas fracamente, devido à pequena quantidade de íons. E uma solução eletrolítica forte é aquela que contém um grande número de íons na solução. E a nossa lâmpada também vai acender, mas vai acender fortemente. Então, através do comportamento dessa lâmpada, em acender ou não, podemos então identificar a nossa condutibilidade e determinar se a solução é eletrolítica ou não eletrolítica. Para isso, vamos fazer um experimento utilizando um aparato experimental. Esse aparato experimental nós temos aqui em cima dessa mesa, onde ele é constituído por uma base de madeira, um interruptor, um soquete, uma lâmpada incandescente, um fio, que é o nosso condutor, conectado numa tensão de 127 volts. Lembrando que um circuito é sempre um circuitinho fechado, pois se o circuito é fechado, passa a corrente. Então, perceba que o nosso circuitinho está aberto. Quando eu fecho, a nossa lâmpada acende. Então, nós temos aqui três soluções, onde vamos identificar se conduz ou não corrente elétrica. Então, a primeira solução que eu tenho aqui é a solução de sacarose. Colocamos, então, nossos conectores na solução. Olha o que vai acontecer. Perceba que a lâmpada não acende. Se não acende é porque é uma solução não eletrolítica, não tem a presença de íons, por isso não conduziu. Na segunda solução eu tenho de ácido acético, que está presente no vinagre. Vamos dar uma olhadinha na condutibilidade. Percebam que o tungstênio ele acende bem pouquinho. Por quê? Porque ele é considerado um eletrólito fraco. Perceba que ele vai acendendo aos pouquinhos. A incandescência é baixa, considerada uma solução eletrolítica fraca. E a terceira solução, aí nós temos o cloreto de sódio, com a intensidade maior. Então, nesse experimento, podemos comprovar que nós temos solução eletrolítica e não eletrolítica. Muito bem, sabendo disso, agora é hora de pesquisar, fazer uma pesquisa sobre os eletrólitos e não eletrólitos, soluções eletrolíticas e não eletrolíticas. Os nossos alunos vão pesquisar e após a nossa pesquisa vamos praticar aonde o aluno, né? Então é isso que acontece com a solução de bateria. Muito bem, aqui nós temos uma perguntinha, vamos ver se a gente conseguiu assimilar o conteúdo. A primeira pergunta diz assim: o ácido clorídrico puro
é um composto que conduz muito mal a eletricidade. A água pura é um composto que também conduz muito mal a eletricidade. No entanto, ao dissolver um ácido na água, formamos uma solução que conduz muito bem a eletricidade. O que deve à condução? A dissociação da água, liberando o hidrogênio e hidroxila, a ionização do ácido clorídrico, formando o hidrônio e o cloreto, a transferência de elétron da água para o ácido clorídrico, a transferência de elétron para o ácido para a água, ou a reação de neutralização? Pensamos bem, lembram do processo de ionização, que o ácido é um composto que ioniza. Então, alternativa B, a ionização do ácido formando o hidrônio e o cloreto. Muito bem, prestamos bem atenção na aula. A segunda perguntinha, uma solução não eletrolítica é aquela que o soluto presente mantém-se na forma de molécula, sendo condutora de corrente elétrica. A substância que em água forma uma solução não eletrolítica, que não conduz, é o ácido sulfúrico, cloreto de sódio porque não se dissolve, a glicose porque somente se dissolve, o hidroxor porque sofre a dissociação iônica, ou o hidróxido de bário em presença de ácido sulfúrico em excesso amplo. A perguntinha, pensamos bem, nós temos a glicose, que é um composto molecular, porque somente se dissolve e não libera íon. Muito bem! Então podemos concluir que nessa aula, espero que tenha entendido, que a solução que conduz corrente elétrica tem a presença de íon. Aquela que não conduz não tem a presença de íon. Então espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.